Agora 8 da manhã e 22 minutos. Muito bom dia para você que acompanha a programação da Band News Difusora FM. Eu sou Arthur Coelho, sigo com você atualizando as informações do seu noticiário. Claro, não deixe você sozinho, você que está acompanhando no carro, no trabalho, em casa, em qualquer lugar. Muito obrigado pela sua audiência, participe conosco. Nosso WhatsApp é o 993-51-9370, 993-51-9370. As nossas mídias sociais também estão à sua disposição, Facebook, Instagram, Twitter, pesquisando Band News Difusora. Só quero lembrar que estamos ao vivo no Facebook e também no super aplicativo Mano. Cassandra Castro, hoje comigo, ajudando aqui nas manchetes. Bom dia, Cassandra. Bom dia, Arthur Coelho. Bom dia, ouvintes, que agora vão ficar muito bem informados aqui com o Band News Manaus. Hoje, dia 3 de outubro de 2019, vamos aos destaques de hoje. Mulher é presa suspeita de participação no desaparecimento de criança em Manaus. As informações com o repórter Igor Oliveira. A Polícia Civil prende em flagrante Leandro Christophe Ribeiro Silva, de 19 anos, e Nayana Alencar França, de 32 anos. Nayana é suspeita no desaparecimento da menina Sádia Reis Barros, registrado no dia 16 de setembro deste ano. O desaparecimento aconteceu após o padrasto da menina, Leilson de Souza Marinho, de 35 anos, ter sido levado por criminosos. A motivação do sequestro do padrasto de Sádia e o desaparecimento da menina ainda estão sendo investigados. A falta de aproveitamento de hidrovias, fala Alan Viana. O relatório da Confederação Nacional do Transporte, CNT, revela que dos 63 mil quilômetros que poderiam ser utilizados, o transporte hidroviário no país aproveita comercialmente apenas 19,5 mil quilômetros, cerca de 30,9% da malha. De 2009 a 2018, houve queda significativa e o investimento no setor diminuiu quase 80%, passando de 831 milhões para cerca de 173 milhões de reais em um período de 9 anos. O Plano CNT de Transporte e Logística indica que o investimento mínimo necessário para a navegação interior no Brasil corresponde a mais de 166 bilhões. Faltam vacinas pentavalente em Manaus. As informações com Guilherme Guedes. No estado, os postos de saúde estão com um estoque reduzido da vacina pentavalente, segundo o Programa Nacional de Imunização. A vacina deve ser ministrada em recém-nascidos, que precisam receber doses do imunizante aos 2, 4 e aos 6 meses de vida. O Ministério da Saúde informa que a escassez do imunizante se deve à reprovação de um lote em testes de qualidades feitos pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Direto de Brasília, Isabel Mega. De gravata verde e amarela, Augusto Aras assumiu definitivamente o comando da Procuradoria-Geral da República pelos próximos 2 anos. O ex-juiz e atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, foi lembrado no discurso. Aras fez elogios às operações do Ministério Público Federal, em destaque a Lava Jato. Trouxeram ao conhecimento da nação as práticas condenáveis que estavam ocorrendo no país, fruto de modelos de governança implantados há décadas ou há séculos. O juiz Sérgio Moro, ministro da Justiça aqui presente, e outros magistrados do Rio, de São Paulo, de Brasília e de Curitiba, e procuradores de vários estados, sempre serão lembrados pela coragem com que desempenharam suas missões. Band News. Tempo. Manhã de 23 graus na capital amazonense, a sensação térmica também é de 23, manhã chuvosa na capital. Hoje a máxima alcança 34, mínima de 23 graus, de acordo com a Climatempo. A previsão de chuva é de 15 milímetros ao longo de todo o dia, apesar do que já vem chovendo desde a madrugada. Possivelmente esses 15 milímetros já deve ter sido ultrapassado. Atenção, você que está saindo de casa neste momento, pista molhada. Por conta disso, algumas ocorrências podem acontecer. A gente recebeu mais cedo informações da Defesa Civil Municipal de que teve uma ocorrência na Central 199, risco de desabar uma casa de madeira
na área central da cidade. A chuva geralmente nos últimos dias tem causado problemas na capital amazonense. 15 milímetros é a previsão. Saia de casa preparado, leve a sua capa, leve seu guarda-chuva, não seja pego de surpresa. Seu caminho. Oferecimento Tucuxi Táxi. Atenção, você que está circulando nas ruas e avenidas da cidade, ou pelo menos tenta circular, né? Trânsito complicadíssimo em vários pontos. A gente destaca uma ocorrência na Alameda Cosme Ferreira, já foi dito mais cedo. Essa ocorrência permanece no sentido centro, ali nas proximidades do condomínio Vivendas do Aleixo. O trânsito é complicadíssimo, quase chegando na Feira Municipal do Coroado. Isso tem gerado 3 quilômetros de retenção, inclusive na rua José Romão. Ali na área do São José Operário, pegando Coroado, o trânsito é complicado. Na saída da Avenida das Torres também, o condutor enfrenta problemas naquela alça de acesso para pegar a Avenida Efigênio Salles, também está comprometida. André Araújo no sentido centro, intransitável, Efigênio Salles e a Avenida General Rodrigo Otávio. Portanto, você tem que ter muita atenção ao seguir por essas avenidas. Quem está saindo da Zona Leste tem como destino o centro da cidade. Tem aqui a mensagem do nosso ouvinte, o Rodrigo Fonseca, enviando várias mensagens aqui falando da situação complicada da Avenida Torquato Tapajós. Ele saiu da Cidade Nova, viu o trânsito intenso, com muita lentidão na Torquato Tapajós. Ele está passando pela Djalma Batista nesse momento, no sentido centro, com fluxo muito intenso e vários pontos de lentidão. O nosso outro ouvinte, final do telefone 5031, está perguntando se por aqui, pela área central, está chovendo bastante. Por aqui ainda está caindo uma chuva. Tem que ter essa atenção, porque o trânsito geralmente complica na Avenida Getúlio Vargas. E o nosso ouvinte, final do telefone 6815, está enviando mensagem aqui falando sobre o trânsito da cidade. Tem uma dica aqui para os nossos ouvintes, é meio hilário o que ele está dizendo. Bom dia a todos da Band News Difusora. O jeito é não sair de casa mais. Faz que nem eu, trabalho em casa. O home office, né? Ficar em casa, porque desse jeito você perde 1 hora no trânsito. Às vezes mais que isso no trânsito da cidade. Então, quando tu tem que ter bastante atenção. 8h29, a gente tem informações direto de Brasília. Augusto Aras prega um combate intransigente à corrupção ao tomar posse como Procurador-Geral da República. Uma cerimônia na Procuradoria-Geral da República deu início de uma gestão de 2 anos de Augusto Aras à frente do órgão. Nos discursos, trocas de afagos com o presidente Jair Bolsonaro. E na plateia, autoridades de todos os poderes. De gravata verde e amarela, Aras colocou como uma das prioridades o enfrentamento intransigente à corrupção e a todos os outros tipos de criminalidade. Ele fez menções ainda às operações coordenadas pelo Ministério Público Federal, em especial a Lava Jato, e citou expressamente o ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça e Segurança Pública. Trouxeram ao conhecimento da nação as práticas condenáveis que estavam ocorrendo no país, fruto de modelos de governança implantados há décadas ou há séculos, causa lamentável do atraso e da pobreza de nosso povo. O juiz Sérgio Moro, ministro da Justiça aqui presente, e outros magistrados do Rio, de São Paulo, de Brasília e de Curitiba, e procuradores de vários estados, sempre serão lembrados pela coragem com que desempenharam suas missões. Aras citou critérios de mérito para avaliação de promoções das carreiras do MPF. O presidente Jair Bolsonaro disse que Aras foi, respeitosamente, um amor à primeira vista. Bolsonaro disse que é importante investigar e cumprir a lei, mas fez um apelo ao dizer que, se não estiverem no caminho certo, ele pode ser corrigido. O apelo que eu faço apenas a todos do MP. É importante investigar. É importante fazer cumprir a lei, mas por muitas vezes, se nós estivermos num caminho não muito certo, que muitas vezes estamos fazendo aquilo bem intencionados, nos procurem para que possamos corrigir. Corrigindo é muito melhor do que
uma possível sanção lá na frente. Se referindo a todas as autoridades presentes, Bolsonaro usou um jogo de xadrez para falar da independência que as peças têm que ter para poder trabalhar e disse que isso é a garantia do sucesso e do cumprimento da missão. Bolsonaro também falou que há propostas votadas na Câmara um pouco salgadas, mas disse que são obrigados a agir dessa maneira para que lá na frente todos possam sobreviver e ter dias melhores. De Brasília, Isabel Mega, Band News FM, em 20 minutos, tudo pode mudar. Política, com Rosiane Carvalho. Agora 8 da manhã e 32 minutos. A gente tem informações de política com a nossa colunista Rosiane Carvalho. Rosiane, bom dia. Oi, Arthur, bom dia. Bom dia para os nossos ouvintes. Rose, o STJ decide dar liberdade a Adair Filho. A informação saiu, né? Já está circulando aí na capital. Pelo que a assessoria de comunicação do prefeito divulgou agora pela manhã, a decisão foi dada agora há pouco. Eles tiveram acesso, pelo menos agora há pouco, acesso ao teor da decisão. Segundo a assessoria, ainda não tem aí eu tentei pegar o despacho realmente, né, a decisão para a gente dar uma lidinha, mas ainda não consegui. Apenas essa informação de que, de fato, o prefeito de Quari conseguiu se liberar antes, né, da conclusão dos 5 dias, né, adicionais da prisão temporária que foi decretada para ele no âmbito lá da Operação Patmos, né, do Ministério Público do Estado do Amazonas. Ministério Público. Isso. Deu tempo agora de manhã, Arthur, de ouvir aqui alguns juristas sobre esse movimento que a gente vê o tempo todo quando tem prisões e tem operações, e sobretudo quando tem políticos envolvidos, né, as pessoas tendem a ficar muito alegres quando há essa série de prisões e achar que há uma injustiça quando há na sequência, né, num tribunal superior, a liberação dessas pessoas. E aí, assim, sempre a gente busca o entendimento, o ângulo da visão, que nesse primeiro momento da operação, é claro que a gente tem que noticiar e busca ter o acesso o máximo que a gente pode às informações para deixar as pessoas informadas, mas é necessário esclarecer que esse é um primeiro momento da investigação e ela ainda não é o suficiente para chegar no final e a gente ter a garantia de que haverá realmente uma justiça caso esse dinheiro de fato tenha sido desviado, né? Então, é a condução dessa investigação, os dados que vão ser coletados, né, os indícios, a capacidade da polícia, né, e do próprio Ministério Público de captar, né, e averiguar e consolidar provas para que aquilo respalde, né, uma denúncia, respalde algo que realmente possa incriminar caso sejam verificadas as irregularidades, né, constatadas as irregularidades, para dar substância às decisões, né, que os juízes possam fazer dessa análise da melhor maneira possível. E aí é todo um caminho que é preciso ser feito. Isso sim vai garantir que haja uma justiça real em relação a casos de corrupção, a envolvimento de políticos, né? Não a prisão temporária, né? Não a prisão ou a soltura, né? As pessoas ficam confusas, acho que é até normal, né? Parece que tem uma injustiça ali, né? O cara foi preso e daqui a pouco é solto, assim, em várias situações. O que eu ouvi aqui de alguns juristas, assim, tecnicamente falando, em relação a essa questão da prisão temporária, é que ela precisa de 2 situações conjugadas, né, na hora de se estabelecer uma prisão temporária, em que a pessoa que é alvo dela não tem um domicílio, né, e que esteja comprometendo a investigação. E a explicação que eu recebi é que não basta você achar que aquele investigado pode comprometer a investigação, ele precisa ter indícios, ter situações, ter questões que ele se envolva, ameaça de testemunha, movimentação de algum tipo de ação que dê realmente a comprovação de que ele está naquela intenção ou tem potencial para atrapalhar a investigação. Então, quando isso não é apresentado da maneira correta por quem está acusando, quem pede a prisão temporária, é isso que acontece quando a prisão temporária é desfeita antes do tempo, né? Quando o réu ou quando o investigado é liberado. No caso, ainda não é réu, né? O prefeito de Quari é liberado. Então, é preciso ver isso para que a gente possa também exigir desses órgãos, a gente como sociedade precisa exigir, sim,
que haja uma apuração muito qualificada para que no final a gente não fique com a sensação de impunidade. Né? A sensação de impunidade, eu acho que ela não tem que vir da soltura da prisão temporária, ela tem que vir no final desse processo. O que foi feito? Foi feito muito holofote, foi dado muita entrevista, ou foi feita uma apuração muito qualificada que vai trazer à sociedade realmente de volta potenciais desvios de recursos públicos, né? E na própria nota, eu estava lendo aqui, e diz que a Prefeitura vai emitir nas próximas horas um relatório detalhado da execução fiscal do município, em que é possível identificar que para reunir o valor de 100 milhões, seria necessário atrasar os salários de Coari por um ano inteiro. A nota diz porque o prefeito é suspeito aí de um esquema de desvio desses 100 milhões de reais que foi informado pelo Ministério Público Estadual. A gente vai aguardar aí nesse posicionamento, essas próximas horas, o que vai ser determinado. Ainda não se sabe sobre os outros dois, não, né, Rose? O empresário e o presidente da Câmara. A decisão está muito, e as informações que vieram da assessoria do prefeito é muito focada na figura dele, na imagem dele, né? Sim. De todo esse tempo, desde quando aconteceu aí a operação, eles têm tomado essa estratégia de estar o tempo todo trazendo informações, né? Trazendo material publicitário até, né? Sim. Eu acho que não desistiram aí da imagem dele em relação à eleição. Não sei como é que isso vai ser construído, mas me parece muito claramente isso. Agora, existe uma outra situação envolvendo o presidente da Câmara também, que foi protocolizada anteontem, né, na Câmara de Coari, na Câmara Municipal, que é um pedido de afastamento, de impedimento, tanto do prefeito, Adair Filho, quanto do presidente da Câmara, que é primo dele, né, em função de eles estarem sendo investigados aí por corrupção. Existe já esse problema político dentro da Câmara, mas há uma realidade ali, né, em Coari, que o Adair Filho tem a maioria, né, a maioria dos vereadores são da base aliada dele. E, Rose, um outro assunto que tem repercutido bastante aqui no âmbito municipal e também nacional em alguns portais, o caso da morte do engenheiro Flávio Rodrigues. A primeira-dama do município, Elizabeth Valeico, falou pela primeira vez sobre a morte do engenheiro. A gente tem um trecho dela falando aqui, a gente vai colocar daqui a pouco as suas impressões. Meu filho, ele é doente, mas ele não é assassino. Ele não é assassino, ele não matou ninguém. Eu sou uma mãe que estou sofrendo há 10 anos. Eu só quero dizer uma coisa para vocês, meu filho não matou ninguém. Eu, como vocês, estou aguardando, porque eu também preciso entender o que aconteceu aquela noite. Eu sou muito solidária à mãe do Flávio, porque eu sou igualzinha à mãe do Flávio, igual à mãe do Júnior e à mãe do Magno. Eu falo com pouco de dificuldade que eu não sei quem são os meninos. Naquele momento eu fui, meu filho estava sangrando com uma coronhada, ele levou uma coronhada na cabeça. Só para lembrar, o engenheiro Flávio Rodrigues foi encontrado morto no bairro Tarumã na segunda-feira após ele ir a uma festa na casa de Alejandro Valeico, filho da primeira-dama do município. E, Rose, o próprio prefeito também se manifestou ontem. A gente tem o áudio dele aqui também. Vamos colocar um trechinho. Eu lamento muito pela morte de quem não deveria ter morrido, que era um jovem, ainda jovem, que tinha direito de buscar os seus próprios caminhos, enfim. Na hora de você falar, na hora de você se manifestar, para mim não tem essa história de hora. É questão de ter o dever, eu senti o dever, eu não poderia deixar minha companheira desamparada numa hora em que ela precisava de ter uma mão forte ao lado dela. E por isso eu falei, não ataquei ninguém, tudo que falaram é absurdo. E o assunto segue repercutindo, né, Rose? Segue, né? O prefeito está no meio dessa confusão por ter se colocado, se posicionado, né? Apresentado uma versão em que, mais uma vez, nessa coletiva, né, eles insistem em ser a versão que não pode ser contestada, né? E há uma outra realidade nessa situação, claro, que envolve famílias. A primeira-dama se mostra muito abalada, naturalmente, né, mãe, mas há outras mães, há a mãe de um morto, né, a mãe de uma pessoa que foi assassinada também, que deve também ter todas as repercussões em relação a isso também, a essa situação. E há uma investigação que não é da esfera de políticos, né, não é a esfera da primeira-dama, né, do prefeito, mas evidentemente agora, a partir de posicionamentos, né, é impossível, né, não está nesse mapa político. Não à toa
nós estamos falando a esse respeito, né? Não à toa outros espaços que só tratam de política também estão tratando a respeito desse assunto. O que eu percebi na fala do prefeito ontem, Arthur, foi uma leve mudança de tom, né, em função de prestar mais claramente solidariedade à família do Flávio, né, do engenheiro que foi assassinado. O que eu soube também de bastidor é que houve uma reunião, ali uma cúpula do prefeito, né, em que ele, a princípio, pediu opinião e ouviu um pouco o que as pessoas da equipe dele, da prefeitura, pensavam a respeito da questão e do envolvimento, né, dos posicionamentos que ele tem tomado em relação a isso. E acabou que ele ouviu de alguns assessores, né? Me parece que a maioria é muito reticente em dar sua opinião para o prefeito em vários outros assuntos, mas parece que alguns se encorajaram e deram a sua opinião, pediram dele um pouco mais de cautela, um pouco mais de freio, né, nas palavras, evitar para que no desenvolver aí, né, no decorrer das investigações, algumas coisas não possam prejudicá-lo publicamente, né? Sim. E ele rejeitou isso, ele e a primeira-dama estão muito convencidos de que há uma injustiça e que há um tom de perseguição política para ele, enfim, envolvendo ele, enfim, rejeitou. Houve uma rejeição e dessa proposta que foi apresentada, ponderada pela equipe dele. E a gente viu ontem, né, mais uma vez esse posicionamento aí. Agora, assim, acho que tem a questão que a gente já falou ontem, né, e falou nos outros dias, é um crime, ele tem que ser averiguado, tem que ter o máximo de cuidado, tanto pela Polícia Civil, a gente até colocou aí, ponderou que o Ministério Público designasse um promotor, que tentasse isolar qualquer tipo de influência política nessa. A gente pondera mais uma vez que adversários do Arthur Vigílio estão, sim, também se apropriando do assunto, né, em função desse período pré-eleitoral, mas há também agora a pauta, né, a pauta política, que vai, evidentemente, o tempo todo utilizar Sim. isso, né? A pauta política já vai contaminada, acho que isso vai ser complicado de retirar isso, mas acho que precisa ter esforço para que essa política não contamine a investigação. Exatamente. A gente vai aguardar aí a investigação para a gente também trazer outras informações aqui no Band News Manaus. Rose, obrigado pelas informações. Ótimo dia para você. Bom dia para todo mundo. Informação 24 horas por dia na Band News FM. A rádio que entende como é o seu dia. Agitado, cheio, repleto, abarrotado, apinhado, coalhado de coisas para fazer. De tarefas, eventos e compromissos, sem tempo a perder. Por isso, a Band News FM não para. São jornais de 20 minutos, um na sequência do outro, atualizando o tempo todo. As notícias daqui do Brasil e de fora. Bateu, defesa! Do esporte, da cidade, do tempo, do trânsito. Trânsito bem carregado agora na avenida. Pra ficar logado no mundo é só sintonizar. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Todos os dias, nossas equipes se empenham para provar a você quem é o melhor no atendimento, na agilidade. Agora, Manauara Táxi e Tucuxi se juntaram para oferecer a você o melhor serviço de mobilidade. São mais de 500 carros, motoristas treinados. É mais rapidez, conforto e segurança, porque nosso objetivo é um só: levar você. Liga ou peça pelo WhatsApp 21 23 90 90. Manaus vai de Tucuxi. Dos números da economia do Brasil e do mundo ao dinheiro que entra e sai do seu bolso. Esta é a rádio de notícias mais ágil e completa. Rádio Band News FM 93.7. Já pensou em não ter mais que ouvir esse som logo cedo? Já pensou em ouvir muitas vezes esse som? Atenção passageiros do voo. Já pensou em não precisar mais ouvir? Ih, moço, cano estourou, vai ter que trocar toda a tubulação. Já pensou em ouvir todo dia frases como essa? Sessão de relaxamento confirmada. Com as loterias Caixa, você pode realizar muitos sonhos. Aposte em uma lotérica ou em loteriasonline.caixa.gov.br. Loterias Caixa. Já pensou? Você ouve Band News Manaus.
Agora 8h46. Estudo revela que incêndios na Amazônia afetam crianças. Fala Maurício Max. Um estudo aponta que os efeitos das queimadas na região amazônica causaram um aumento de doenças respiratórias em crianças com menos de 10 anos. Cerca de 5.000 delas foram afetadas pelos incêndios e internadas no Sistema Único de Saúde entre maio e junho deste ano. O número é o dobro em relação à média do mesmo período na série histórica dos últimos 10 anos. O estudo foi divulgado nesta quarta-feira por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, Universidade de São Paulo e Universidade do Estado de Mato Grosso. Venda de motos cresce no Amazonas. Os detalhes com Cindy Lopes. Cresce em 6,79% a venda de motocicletas no Amazonas na comparação com julho. Só no mês passado, as concessionárias amazonenses venderam mais de 1.800 unidades. Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, FenaBrave. A população de Manaus deve ganhar novos centros de apoio psicossocial. As informações com Gabriele Moura. A Justiça Federal determina que a União e o município de Manaus elaborem, no prazo máximo de 3 meses, um plano para a implementação efetiva de 12 centros de atenção psicossocial CAPS na cidade. A determinação atende a um pedido do Ministério Público do Estado e Federal, feito em 2018 para obrigar o município a criar serviços na saúde psicológica. Nestes primeiros meses de 2019, mais de 600 pessoas com depressão procuraram ajuda nos CAPs. Dia das Crianças deve movimentar o comércio local. Fala Taone Costa. Mais da metade dos manauaras ainda não sabe o que comprar no Dia das Crianças. Segundo o relatório mensal da pesquisa de intenção de compra e confiança do consumidor da FEComércio, a média de gastos está estimada em R$ 135. A preferência do local de compra são os bairros, seguido do centro da cidade e shoppings. A maioria dos consumidores vai usar dinheiro ou débito automático como principal forma de pagamento. Seu caminho. Oferecimento Tucuxi Táxi. Quem está chegando ali na rotatória do Armando Mendes enfrenta 2,5 km de retenção, quase que da saída da rotatória do São José, em toda a extensão da Avenida Altais Mirim. Tem mensagem aqui do ouvinte, final telefone 7863, mandou algumas fotos. Avenida dos Oitis, sentido bairros... Ele está dizendo que ali na estrada do Aleixo, na rotatória do Armando Mendes, o trânsito está complicado. Mandou aqui uma foto com vários veículos ali posicionados numa faixa da direita. Trânsito realmente complicado por ali. É bom você evitar essa área do distrito. Constantino Neri, no sentido centro, também tem trânsito intenso. Isso vem desde ali da Avenida Torquato Tapajós. 8h49, mulher presa suspeita de participação no desaparecimento de criança em Manaus. Uma mulher suspeita no desaparecimento de uma criança de 11 anos é presa em flagrante nesta terça-feira, dia 1º. A suspeita é Nayana Alencar França, de 32 anos. Segundo a Polícia Civil do Amazonas, as investigações apontam para o envolvimento dela no desaparecimento da menina Sádia Reis Barros, registrado no dia 16 de setembro deste ano. A ação aconteceu após o padrasto da menina, Leilson de Souza Marinho, de 35 anos, ter sido levado por criminosos. Foi preso também Leandro Christopher Ribeiro Silva, de 19 anos. Com a dupla, os policiais apreenderam porções de cocaína e maconha, 3 notebooks, 3 aparelhos celulares, R$ 852 e agendas com anotações do tráfico de drogas. De acordo com a delegada Joyce Coelho, vídeos da criança que circularam pela internet levam a polícia a acreditar que a menina possa estar viva. A Nayana, juntamente com uma outra comparsa, que nós não podemos divulgar ainda, elas ficaram responsáveis pelos cuidados com a menina e o destino da menina. Obrigaram a criança a fazer aqueles 2 vídeos que circulou, e a Sádia, tudo indica, estava no apartamento da Nayana, no Viver Melhor, na segunda etapa, no local da prisão, esperando ordem, o que fazer com a menina. As prisões, 2 suspeitos ocorreram na segunda etapa do conjunto residencial Viver Melhor, bairro Lagoa Azul, Zona Norte. As investigações apontam ainda que Nayana fazia uma cobrança de terreno, além de estar ligada a uma rede
atividade criminosa. Após a prisão desses objetos, nós também conseguimos verificar que a Nayana exercia a cobrança de terrenos, de lotes naquele local e também de taxa de manutenção de comunidade. Então, é toda uma organização que funciona ali, arrecadando aí dinheiro de taxa dos moradores. A titular da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social, Catarina Saldanha, relata os procedimentos em casos como este. Quando a família perceber, primeira providência, procurar logo a delegacia para comunicar, para nos ajudar mais, trazer uma foto recente e também alertar, porque ainda está naquela história de que só pode comunicar 24 horas depois do desaparecimento, e não é verdade. A motivação do sequestro do padrasto de Sádia e o desaparecimento da menina ainda estão sendo investigados. A dupla foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e a associação para o tráfico. De Manaus, Igor Oliveira, Band News, Difusora FM, em 20 minutos. Tudo pode mudar. Agora 8 da manhã e 52 minutos, tem um ouvinte enviando mensagem aqui no nosso WhatsApp, o 993-519370, falou que a situação está bem complicada na Avenida das Torres, ele está passando por lá. Nesse momento não sabe dizer o que está acontecendo, mas o trânsito está bem intenso de fato, eu estou acompanhando aqui pelo mapeamento e ele disse que já passou mais de 30 minutos na Avenida das Torres e não consegue sair dali, vai chegar atrasado no trabalho. Informações aqui do nosso ouvinte. Obrigado pela participação. Só lembrando que com essa chuva, eu falei mais cedo que a previsão para hoje era de 15 milímetros. Era de 15 milímetros, de acordo com a Climatempo. A gente tem informações atualizadas do pluviômetro da Defesa Civil Municipal, falando aqui de algumas zonas da cidade. A zona que mais choveu desde a madrugada de hoje é a Zona Norte, 26 milímetros. Aliás, Zona Norte e Zona Oeste, 26 milímetros nas duas, e aí vem Zona Sul, 24 milímetros, Zona Leste, 21 milímetros, Zona Sul, 16 e Zona Centro-Oeste, 22 milímetros de chuva na manhã de hoje. Recebo outra mensagem do ouvinte final do telefone 0379, ressaltando que a Avenida Cosme Ferreira está totalmente parada. E estudo revela a falta de aproveitamento de hidrovias e pouco investimento no setor de transporte em rios da Amazônia. O Brasil desperdiça 2/3 do seu potencial hidroviário em pelo menos 12 regiões. É o que aponta o estudo divulgado pela Confederação Nacional do Transporte, CNT. Atualmente, dos 63 mil quilômetros que poderiam ser utilizados, o transporte hidroviário no país aproveita comercialmente para cargas e passageiros apenas 19 mil quilômetros, ou seja, pouco mais de 30% da malha. Segundo o estudo, há muita burocracia, excesso de normas e falta de legislação. Além disso, os recursos não são suficientes para garantir melhor qualidade das infraestruturas. O presidente da Federação Nacional das Empresas de Navegação, Raimundo Holanda, detalha o desperdício da malha hidroviária em estados da região amazônica, que apesar de ter as maiores extensões navegáveis do país, ainda enfrenta problemas como a falta de investimentos na estrutura de portos. Carecem de bastante investimento em infraestrutura para que a gente transforme esses rios em hidrovias. Do noroeste do Mato Grosso, e os grãos produzidos em Rondônia são escoados pelo Rio Madeira. Também afeta o transporte derivado de petróleo, que é refinado em Manaus e que abastece o estado de Rondônia, Acre. A estrutura portuária é um problema antigo no Amazonas, por exemplo. O comerciante amazonense Emerson Campos relata as péssimas condições. O porto aqui é precário, né? Pra gente trabalhar, os carregadores, essas escadas daqui não prestam, elas são todas quebradas. Acredito que tem que dar uma reforma, né? Tem que dar uma ajeitada aqui, tá muito bagunçado. Aqui é carregador, vem muita gente de todo lugar, né? Além da falta de recursos para a infraestrutura, a falta de segurança também é relatada por donos de embarcação que sofrem ataques de piratas em rios da Amazônia. Segundo a estimativa do Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial no estado do Amazonas, o roubo de combustível é o principal problema enfrentado no transporte aquaviário nos rios que banham os estados do Amazonas, Pará e Rondônia. Os prejuízos causam
causam o rombo de aproximadamente 100 milhões de reais por ano ao setor da navegação. O estudo indica que o investimento mínimo necessário para a navegação interior no Brasil corresponde a mais de 166 bilhões de reais, mas só chegou até 2018 a 831 milhões. De Manaus, Alan Viana, Band News Difusora FM, em 20 minutos, tudo pode mudar. Em relação ao transporte de passageiros, o estudo da CNT aponta que em 2017 foi estimado um total de quase 10 milhões de passageiros transportados na Amazônia, nos estados do Amapá, Amazonas, Pará e também Rondônia. Um cálculo de custo de transporte aquaviário concluiu que o frete hidroviário é 60% menor que o rodoviário e 30% menor que o ferroviário. 8h57, faltam vacinas pentavalente em Manaus. Os postos de saúde no Amazonas estão com o estoque reduzido da vacina pentavalente, de acordo com o Programa Nacional de Imunização. A vacina garante a proteção contra doenças como tétano, hepatite B e meningite, e deve ser ministrada em recém-nascidos que precisam receber doses do imunizante aos 2, 4 e aos 6 meses de vida. De acordo com o programa, um pedido de 60 mil doses do pentavalente foi enviado na última segunda-feira, dia 30, ao Ministério da Saúde, e uma outra solicitação já havia sido feita no início de setembro, diante da baixa quantidade armazenada. A diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica, Marinélia Ferreira, diz que em algumas unidades básicas de saúde ainda é possível encontrar a vacina pentavalente, mas esse estoque é dinâmico. Em algumas unidades, em algumas UBSs, ainda assim tem estoque reduzido de vacina, mas não tem como a gente direcionar exatamente quais são as unidades que ainda tem, porque esse estoque é muito dinâmico. Em um momento eu tenho, em outro momento eu não tenho. Então, ao invés de indicar, o que a gente pede é que as pessoas procurem, caso não, se encaminhem para outras unidades dentro das nossas salas de vacinas que estão com endereço na Censa. O Ministério da Saúde informa que a escassez do imunizante se deve à reprovação de um lote em testes de qualidades feitos pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A coordenadora estadual do PNI, a enfermeira Isabel Nascimento, diz que o estado recebeu uma dose insuficiente, mas garante que muitas crianças não serão prejudicadas. No estado do Amazonas, nós recebemos 10 mil doses. Você me perguntar, é suficiente? Eu vou lhe dizer, não é suficiente. Mas já dá para a gente iniciar um trabalho, né? E aquelas crianças que estão com o calendário atrasado, elas podem tomar posteriormente. Não vai haver nenhum problema. O programa afirma que a situação deve ser normalizada a partir do mês de novembro. A Censa orienta os pais que não encontrarem a vacina em alguma UBS que se encaminhem para outra unidade. Nas clínicas privadas, as vacinas estão disponíveis e podem ser adquiridas a R$ 310. De Manaus, Guilherme Guedes. Band News Difusora FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Na ponta do lápis, com Marcos Silvestre e Felipe Bueno. Professor, o ser humano é por natureza competitivo nas relações. Na vida financeira, essa competitividade é boa ou ruim? Felipe Bueno, eu vou dizer, se a competitividade financeira virar inspiração, ela é gás pra gente batalhar, aí é ótimo. Agora, se ela virar inveja e desejo de insucesso do outro, aí é péssimo, né? Olha que isso é importante, hein, para sua prosperidade. Deixa eu repetir aqui, olha, se a competitividade financeira na sua vida, se ela virar uma certa inspiração para você, ela vai te dar gás para batalhar coisas boas, isso é legal. Agora, se ela virar inveja, desejo de insucesso alheio, aí é péssimo. Eu digo, olha, cuidado, especialmente com a competitividade financeira no centro do casal. Muitos casais estão competindo entre si nas questões financeiras. Essa competitividade pode destruir o seu casamento. Sabe aquela coisa de um querer mostrar ao outro que pode mais, porque tem mais? Eu tenho mais. Então, quando chega o aniversário da minha mãe, eu dou um baita presente para minha mãe. Se você estivesse ganhando bem também, você podia dar um baita presente para sua mãe. É sua, compra o presente aí de acordo com as suas possibilidades. Você tá ganhando menos, você dá um presente. Esse tipo de bobagem começa a aparecer no casamento. Eu vou trocar meu carro, porque eu tô trabalhando, eu tô ganhando dinheiro, eu vou trocar meu carro. Se você não quer trocar seu carro, você não troca. Sabe? Bobagem, gente. Num casal, quando a gente se compõe como casal, a gente junta os trapos, as escovas de dente, os problemas, as soluções, então junta tudo. E tem que ter muita solidariedade financeira no casamento, nada de competitividade. Senta,
Sentem vocês dois, estabeleçam quais são seus principais sonhos de compra e consumo. Unam as suas forças em torno desses sonhos. Cooperem um com o outro no dia a dia, cada um fazendo o seu melhor para trabalhar e ganhar dinheiro, também fazendo o seu melhor na hora de gastar o dinheiro, na hora de tentar evitar as dívidas e na hora de fazer lá as suas aplicações para multiplicar o dinheiro que vai permitir a vocês concretizarem seus principais sonhos de compra e consumo, tá? Competitividade, talvez nos esportes, pode ser interessante. Na vida financeira, normalmente ela acaba sendo prejudicial, acaba sendo destrutiva, ela acaba tirando muito daquela prosperidade radical que vem da raiz que a gente quer ter e cuja fórmula você sabe que nós temos aqui, né? Que é fé no trabalho, juízo no bolso, Band News FM no coração. Vamos dar uma virada na sua vida financeira e vamos prosperar. Você ouve Band News Difusora FM Manaus 93.7. Informação o tempo todo. Jornalismo com a credibilidade do Grupo Bandeirantes. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. 9 da manhã, 2 minutos, manhã chuvosa na capital amazonense, aqui no centro da cidade deu uma limpada, em alguns pontos da cidade também. O que tem complicado bastante mesmo é o trânsito em vários pontos da cidade. A mensagem aqui do Juarez, tá na Avenida Dacir Vargas, mandou uma foto pra gente. Trânsito da Dacir Vargas tá péssimo, ele tá dizendo. E o Alex Ferreira: bom dia, semáforos apagados na Avenida General Rodrigo Otávio, próximo ao FAM. Trânsito segue tranquilo em direção à Bola do Coroado, mas começa a complicar no sentido bairro centro da avenida. Obrigado pela participação do Alex, daqui a pouco está aqui conosco nos microfones da Band News. E o outro ouvinte final do telefone 4141 falando da Alameda Cosme Ferreira. Tem muita gente hoje na Alameda Cosme Ferreira, o trânsito por ali realmente está muito ruim, é uma via a ser evitada. A gente segue por aqui atualizando as informações do noticiário. Cassandra Castro continua aqui comigo atualizando e ajudando nas manchetes. Um pedreiro de 30 anos que não teve o nome divulgado é preso por estupro, ameaça e cárcere privado. O homem foi flagranteado pela Polícia Civil no bairro Tarumã, na zona oeste da capital. A vítima é a ex-companheira dele de 31 anos. De acordo com a equipe da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, o suspeito invadiu a casa da ex, onde a estuprou na frente do filho dela, uma criança de 8 anos. Ainda conforme a polícia, o pedreiro usou uma arma branca para ameaçar a vítima caso ela o denunciasse. Ele ficará à disposição da Justiça. Em coletiva de imprensa no Palácio Rio Branco, a primeira-dama do município e presidente do Fundo Manaus Solidária, Elizabeth Valeico, falou sobre a morte do engenheiro Flávio Rodrigues. Ele foi encontrado morto na segunda-feira no bairro Tarumã, na zona oeste, após ir a uma festa na casa de Alejandro Valeico, filho de Elizabeth e enteado do prefeito Arthur Neto. A primeira-dama confirmou que o filho é usuário de droga. Meu filho, ele é doente, mas ele não é assassino. Ele não é assassino, ele não matou ninguém. Eu sou uma mãe que estou sofrendo há 10 anos. Eu só quero dizer uma coisa para vocês, meu filho não matou ninguém. Eu, como vocês, estou aguardando, porque eu também preciso entender o que aconteceu aquela noite. Eu sou muito solidária à mãe do Flávio, porque eu sou igualzinha à mãe do Flávio, igual à mãe do Júnior e à mãe do Magno. Eu falo um pouco de dificuldade, que eu não sei quem são os meninos. Naquele momento, eu fui, meu filho estava sangrando com uma coronhada, ele levou uma coronhada na cabeça. E direto de Brasília, as informações com Leandro Aslan. O Supremo Tribunal Federal não definiu a data para a conclusão do julgamento, que pode abrir brecha para anular condenações na Lava Jato. A análise ocorreria nesta quinta, mas foi adiada pelo STF. Falta agora os ministros baterem o martelo sobre o alcance da decisão em todo o país. Por 7 votos a 4, já foi definido que réus citados em delações sejam ouvidos depois dos delatores na fase final do processo, antes da sentença. O caso concreto que deu origem à discussão no plenário do Supremo é um habeas corpus de Márcio Ferreira, ex-gerente da Petrobras, sentenciado por corrupção e lavagem de dinheiro. Agora informações do esporte com Aline Fanelli, vai falar do Flamengo. Rapaz, que jogo foi aquele?
O técnico Jorge Jesus lamenta que o Flamengo tenha ficado no 1-1 com o Grêmio no jogo de ida da semifinal da Libertadores. O clube carioca dominou o primeiro tempo e teve 3 gols anulados. Fizeram aqui uma extraordinária exibição, principalmente nos primeiros 45 minutos. O Flamengo deveria ter sido aqui com uma vitória, porque foi melhor em todos os aspectos. Fizemos 4 gols, só um é que valeu. Foi um excelente jogo. Também, mais na segunda parte, a equipa do Grêmio conseguiu entrar um bocadinho mais no jogo, porque na primeira parte praticamente não entrou no jogo. E o resultado sabe-nos a pouco. Porque deveríamos sair daqui com uma vitória face àquilo que aconteceu nos 96 minutos de jogo. Pensa Manaus. Economia, com Marcos Evangelista. Nove da manhã, 6 minutos. Marcos Evangelista já está conosco aqui nos estúdios. Bom dia, Marcos. Bom dia, Arthur. Bom dia, Cassandra. Bom dia, ouvintes da rádio Band News FM. Bom dia, Marcos. Seja bem-vindo. Hoje no Pensa Manaus Economia a gente conversa sobre os motivos que podem levar uma empresa à falência. O Marcos está aqui para trazer quais são essas fórmulas. Fórmula mágica. Existe, Marcos? Primeiramente, deixa eu só falar de uma situação aqui. O portal de notícias UOL, ele divulgou uma informação de que a empresa Forever 21, ou 21, como queiram, está indo à falência. Uma empresa que fatura aí milhões mundo afora e que agora está começando e está ameaçada a fechar as portas. Quais são os principais motivos que podem colocar em risco uma empresa, Marcos? Veja, Arthur, a parte mais fácil dessa sua pergunta é responder os principais motivos para uma empresa fechar. Se fosse ao contrário, quais são os principais motivos para uma empresa ter sucesso, seria bem mais difícil te responder. Mas no caso da Forever 21, né? 21. O que acontece? Eu acredito, eu conheço essa marca, já visitei algumas lojas dela fora do Brasil, e fora do Brasil ela é muito forte. Tá? Sim. Minhas filhas, inclusive, são clientes assíduas dela. Mas eu acho que faltou um estudo de mercado. Veja bem, para você abrir um negócio, o nosso ouvinte que está pensando em abrir um negócio, a ideia dele, de repente, não pode ser a ideia do consumidor. Porque todo empresário ele tem o sonho de que aquele negócio é o melhor do mundo, né, Cassandra? Uhum. A gente que trabalha com consultoria, que a gente atende os clientes, a gente fica escutando ali para fazer um plano de negócio e a gente já percebe algumas falhas e, de repente, pode ter exatamente isso que aconteceu. Por exemplo, nós vamos em algumas lojas, né, de multimarcas e você percebe um estoque grande de roupa para frio. Estou falando aqui de Manaus mesmo. Né? E a gente fica pensando, é uma marca internacional que tem lojas em vários lugares fora do Brasil, e a gente fica pensando, mas por que o amazonense vai comprar roupa para frio, Cassandra? Justamente. Né? Então, faltou um estudo de mercado para quê? Para saber se aquele produto ele vai ter realmente, ele vai sofrer interesse, vai gerar interesse, melhor dizendo, gerar interesse do público consumidor brasileiro. É o mesmo que você chegar no Polo Norte e tentar vender camiseta regata? Pronto, pronto, né? Você agora já disse tudo. Então eu acho que dessa marca, eu acredito que, lógico, pode ter ocorrido N problemas de gestão, que isso também leva uma empresa a fechar, mas eu acho que principalmente faltou um estudo de mercado, porque a roupa que vende aqui é diferente da roupa que vende ali no outro lugar, por exemplo, Estados Unidos, né? Que tem ali um inverno poderoso. Eu já peguei menos 12 graus, né? Então ali você realmente precisa daquelas roupas de acordo com aquela necessidade, que é totalmente diferente do Brasil, né? No Brasil nós não temos esse clima aqui. Então eu acho que nesse caso específico faltou aí um estudo de mercado, um plano de negócio voltado realmente para os desejos do consumidor brasileiro. Mas tirando essa parte do estudo de mercado, muitas vezes a pessoa tem intenção de abrir um negócio e não está preparado tecnicamente, Arthur. Você acha que 2 mais 2 é sempre 4, mas você tem que ter um estudo para saber que tem uma série de itens que compõem o custo de um produto. E esses itens eles têm que ser devidamente calculados, porque senão aquela venda que você está fazendo, achando que está tendo lucro, Cassandra, na verdade,
está mal pagando os teus custos fixos. Então, precisa realmente, nós temos aqui, por exemplo, o Sebrae, que faz aí um excelente trabalho de orientação, mas fora o Sebrae, nós temos hoje N locais que preparam o empresário, a própria internet, você vai encontrar muito material, muito curso online que vai te dar a capacidade técnica para você gerir um negócio e ter chance de sucesso. E Marcos, e isso daí também aponta que não dá para você abrir um negócio na intuição, né? Você precisa estudar, ter conhecimento. Mesmo o exemplo dessa empresa que já é tradicional lá fora, né? Não se sabe se foi esse motivo, mas assim, a gente pode pegar isso como um norte, né? Você quer abrir um negócio, tem que se preparar, tem que estudar para poder não sair na doida, né? Fazendo um empreendimento sem conhecimento. Exatamente, você disse tudo. Então, nesse quesito, Cassandra, a gente indica para o nosso ouvinte que está pensando em montar um negócio, contratar um plano de negócio, Arthur. O que é um plano de negócio? O plano de negócio é justamente a ideia do empresário no papel, né? Procurar um profissional da área, eu tenho que puxar a sardinha para o nosso lado da nossa atividade, procura um economista, nós temos bons economistas na cidade, que eles vão estar aptos a fazer um plano de negócio. O que seria isso? Esse plano de negócio nada mais é do que muitos números, transformando a tua ideia em valores para você conseguir ver em quanto tempo tu vai ter lucro, se o negócio vai dar lucro, quanto que é esse lucro, ou seja, para você tomar a decisão de abrir ou não o negócio antes de você efetivar, antes de você fazer teus investimentos e daqui a pouco falta dinheiro, falta capital de giro, você fecha, você tem problema com a sua esposa, que não sei se vocês sabem, mas grande parte das separações vem em problemas financeiros. Né? Então a pessoa às vezes mete o pé pelas mãos, acha que tem um dinheiro, recebeu uma rescisão, eu tenho um dinheiro aqui, vou montar um negócio próprio, mas não é assim. Negócio próprio não é brincadeira, você realmente precisa ter uma série de conhecimentos que se você não ter, você vai pagar o preço, vai fechar o negócio, perder dinheiro, gerar problemas, ficar inadimplente, ou seja, aí começam os problemas. E Marcos, tem um ouvinte aqui perguntando se a consulta no Sebrae se demora muito para fazer essas consultas em relação a empresas. Veja, você tem uma série de ajuda, lá, que vai desde de montar um mini plano de negócios, orientações sobre trabalhistas, né, que você também tem que saber. Hoje você tem que, quando você tem um negócio, você tem que estar legalizado, informações sobre a questão de impostos, né, ou seja, são informações básicas que ele vai encontrar no Sebrae, mas que são muito úteis para quem está começando do zero. Né? Logicamente, o que a gente fala? Antes de tudo, contrata realmente um plano de negócio. Antes de tu colocar o primeiro real no negócio, porque muitas vezes você escolhe o ponto errado, ou aquela tua ideia, o mercado está saturado, Cassandra. Né? Eu vou abrir uma loja de disco de vinil, está em moda, vai vender muito. Mas será se realmente você vai ter uma venda suficiente para pagar teus funcionários, te remunerar, pagar o aluguel? Às vezes não dá certo. Então, tudo isso você consegue colocar no papel antes de você fazer os investimentos. E o Sebrae está aí, né, para ajudar. Fora o Sebrae, você pode contratar uma consultoria particular que vai fazer um trabalho mais personalizado, mais técnico, né, mais profundo do que realmente a tua atividade, que de repente, se o nosso ouvinte tem uma atividade mais complexa, precisa realmente de um estudo mais detalhado, né? Precisa realmente saber o estudo de mercado, qual é a logomarca que ele vai usar, ou seja, uma série de detalhes que é o divisor entre o sucesso e o insucesso do empreendimento. Marcos, qual é o empreendimento que mais fecha as portas aqui no Amazonas? Olha, eu não posso te dizer agora de cara assim, de prontidão, o que mais fecha. Mas eu posso te dizer o que tem mais sucesso. Né? São 3. Área de alimentação, área de educação e a área... Opa, fugiu. Alimentação. Educação. Ao vivo é assim, ó. Educação, educação, alimentação e saúde. Tá? Então, essas 3 áreas, eu digo isso porque nós trabalhamos com financiamento e nós temos uma viabilidade muito alta para essas 3, né? Saúde, alimentação e educação. Essas 3 você tem fortes chances de sucesso, porque por maior que seja o problema da economia, a pessoa não vai deixar de se alimentar,
a pessoa não vai deixar de procurar uma educação para se capacitar, não é isso? E nem Ou seja, deixar de cuidar da saúde também. e nem né? deixar de cuidar da saúde. Sim. Então são 3 áreas que você pode ter chance de sucesso. Logicamente, quanto mais específico, maior a chance de conseguir grandes lucros. Se você abrir um negócio que é comum, a cada esquina de rua tem uma atividade que você está querendo abrir, você vai ser apenas mais um. Mas no momento Tem que ter o diferencial, né? No momento que você cria um diferencial que agrega valor ao teu produto e você consegue aí se diferenciar da concorrência, a chance de sucesso é muito alta. E você falou aí da área de alimentação, né? A gente vê bastante, principalmente quem está no centro da cidade, vê bastante restaurantes, né? É um preço taxado em alguns deles, né? Para atrair cada vez mais o cliente, mas às vezes em alguns restaurantes, vamos citar esse mercado, Tá. o produto se torna um pouco mais caro por conta de toda o visual também, né? Porque as empresas têm que investir Propaganda, em marketing. propaganda, marketing, o cenário, né? E em uma boa comida. E às vezes as pessoas têm que... É necessário colocar um preço para que cubra o valor dos custos, né? O que você está falando realmente é um fato importante. Hoje o consumidor ele está cada vez mais seletivo, né? Principalmente na parte de restaurante, Cassandra. Hoje você tem um restaurante aqui no teu celular, né? Você tem agora os aplicativos de entrega de comida, né? Eu sou cliente fiel isso. Às vezes você está com preguiça de sair, às vezes você não quer enfrentar um trânsito. Comodidade também. Comodidade. Né? Aí você vai e pede pelo celular. Mas o que acontece? Aí é aquela mesma história. Quanto mais produto diferente você tiver, mais você tem chance de sucesso. Por exemplo, você citou que os restaurantes hoje eles estão se degladiando com preço, principalmente aqui na área do centro, né? Sim. Você vê aqueles PF, o prato feito, né? Eu já vi prato feito de R$5, R$6, R$10. Agora eu que sou economista, tudo reflete em números. Aí eu fico pensando, né? R$5 um prato feito. Beleza, para quem está pagando, excelente. Ele está comendo, gastando pouco. Agora, para o lado do empresário, eu fico pensando, coitado desse empresário. Né? Ou ele não sabe realmente fazer conta, ou realmente ele está trocando 6 por meia dúzia. Porque se você for colocar, Arthur, tudo na ponta do lápis, tantas gramas de arroz, tantas gramas de carne, uma proteína, carne ou frango, tantas gramas de feijão, você vai ver que o teu custo, juntando o custo de mão de obra, que às vezes a pessoa esquece de colocar, o custo da remuneração, porque ele é o patrão, ele tem que ter também um pagamento para ele. Sim. Aí custo de energia, custo de água, custo de locação, ou vai ultrapassar os R$5, ou vai ficar muito próximo. Tá? Isso eu posso falar com conhecimento de causa, porque eu trabalho com isso no meu dia a dia, né, na parte de consultoria. Então a gente realmente vê as pessoas se degladiando, ou seja, são empresários que passam o mês naquele sufoco, vendendo muito, mas no final do mês, quando ele vai fazer as contas, não sobrou nada. Por quê? Não fecha a conta. Por quê? Porque o preço dele está mal calculado. Então tudo isso você tem que ter esse cuidado antes de abrir o teu negócio. E hoje, né, qualidade faz diferença, Arthur. Sim. Hoje, como eu falei há pouco, o consumidor está cada vez mais exigente e ele sabe que tem que pagar por isso. E a gente vê, por exemplo, restaurantes caríssimos, preços acima da média, mas você não consegue vaga, né? Tem um aqui muito famoso, que eu não vou dizer o nome, senão a gente não está fazendo merchan aqui, né? A não ser que queira anunciar aqui, pode ligar, fica à vontade. Mas tem um restaurante que fica no shopping, que para você ir, ou você reserva, ou você tem que chegar antes. Sim. Porque você não consegue mesa. É verdade. E o preço dele não é um preço normal, é um preço acima da média. E outra, você falou de qualidade, quando você frequenta um lugar como esse, você percebe essa qualidade, você quer voltar mesmo pagando a mais. Né? Então é o diferencial que um empresário que está tentando ter sucesso ou abrir um negócio, ele tem que pensar qual é o diferencial que esse meu produto pode agregar que vai chamar a atenção do produto do público X ou público Y. Ou seja, são uma série de detalhes que realmente eu digo e dou essa dica para você estudar antes de abrir o negócio. E as redes sociais também hoje fazem a diferença, né, Cassandra? Sim, sim. Você tem que ter aí um investimento, separar uma parte para você realmente poder investir e cada vez mais
chamar cliente para o teu negócio. Marcos, só para a gente não deixar aqui, chegou a pergunta do ouvinte, né? Nosso tempo já está estourado. Esse mas assunto é longo demais. É longo demais. E você, inclusive, já respondeu, né? Qual é o principal fator que faz pequenas empresas fecharem? Aí você falou de planejamento, falta né? de planejamento, análise de mercado. falta de capital de giro, falta de estudo. Uma série de detalhes. Marcos, muito obrigado pela participação. Nas mídias sociais, como é que lhe encontramos? Encontra lá no meu site, www.marcosevangelista.com. Tchau, tchau. Marcos. Até Tchau. semana que vem. Grande abraço a todos. Sua viagem, com Ricardo Freire. Viajando na viagem de fugir com você. Bem-vindo a bordo, tem maratona de perguntas e respostas aqui no Sua Viagem. Mande sua dúvida de viagem para suaviagem@bandnewsfm.com.br, que dessa vez eu tenho até o fim de outubro para conseguir responder você aqui no ar. Hoje eu vou viajar na viagem da Sônia, que vai para João Pessoa, na Paraíba, com a sobrinha de 14 anos. Elas vão estar em Jampa de 5 a 12 de dezembro. E a Sônia quer dicas de passeios, porque ela só conhece a praia do Jacaré, que é aquela praia fluvial do município vizinho de Cabedelo, em que o Jurandir do Sax toca o Bolero de Ravel ao pôr do sol. Beleza, Sônia. Olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer numa viagem a João Pessoa é olhar a Tábua das Marés. Existem 3 passeios que só podem ser feitos ao redor das épocas de lua cheia e de lua nova, que é quando a maré baixa, seca mais e faz surgir piscinas naturais e bancos de areia no meio do mar. Esses passeios são as piscinas naturais do Seixas, as piscinas naturais do Picãozinho e a Ilha de Areia Vermelha. Pois bem, infelizmente, a lua cheia está entrando exatamente no dia que vocês vêm embora, dia 12 de dezembro. Mas olha, no dia 10 e no dia 11 já dá para fazer esses passeios, só que bem cedinho. No dia 10, a maré mais baixa ocorre às 8h30 da manhã. Vocês podem ir à Praia do Poço, tipo 7 ou 7h30, para pegar uma das lanchinhas para a Areia Vermelha. E no dia 11, com a maré mínima acontecendo às 9 da manhã, vocês podem pegar um passeio para as piscinas naturais do Seixas, que são mais bonitas que as de Picãozinho, que sai até às 7h30 da manhã também. Nos outros dias, programe-se para aproveitar as praias de João Pessoa e arredores, que são lindas. Além de Poço e Cambuinha, em Cabedelo, que tem água azul bebê nessa época, aproveitem o litoral sul, em Conde, que tem paisagens bem diversificadas. Ainda dá tempo de viajar na dúvida do Zé, ouvinte da Band News FM São Paulo, que também vai para João Pessoa e quer saber se vale a pena fazer um bate-volta a Pipa e Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte. Olha, não vale a pena não, Zé, na minha opinião. São 2h30 de viagem, ou seja, 5 horas de estrada no total, para ver paisagens muito parecidas com as que você vai ver no litoral sul de João Pessoa. Vai por mim, viaja na viagem. Ando viajando na viagem de viver pra te amar. Você ouve Band News Difusora FM Manaus 93.7. Informação o tempo todo. Jornalismo com a credibilidade do Grupo Bandeirantes. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Credibilidade se constrói minuto a minuto, ou no nosso caso, quilômetro a quilômetro. Ninguém tem mais dúvida. Japurá Pneus. Você pode confiar. Pneus Pirelli com preços imbatíveis. É na Japurá Pneus. Call Center 3642-1313. Da moto ao caminhão 3642-1313. Japurá Pneus. 45 anos. Eu confio. 9 da manhã e 24 minutos, a Câmara Municipal de Coari recebe pedido de afastamento e cassação de mandato do prefeito Adail Filho e do primo dele e presidente da Câmara, Keiton Batista. De acordo com o regime da Câmara de Coari, a denúncia pode ser feita por qualquer cidadão com exposição de fatos e indicação das provas. Na manhã de hoje, a assessoria de comunicação da Prefeitura de Coari informou que o ministro Rogério Cruz, do Supremo Tribunal de Justiça, decidiu pela liberdade do prefeito de Coari, Adail Filho. Ele foi preso na semana passada durante a Operação Patrinos, que investiga um esquema de corrupção que teria movimentado mais de 100 milhões de reais em fraudes de licitações.
A zona leste de Manaus é a mais atingida pela chuva na manhã de hoje, com 36 milímetros. Os dados são da Defesa Civil do município. Cidade de Deus, Jorge Teixeira, Tancredo Neves foram os bairros mais afetados até o momento. A Justiça Federal de Brasília manda soltar uma das suspeitas de invadir o telefone celular de autoridades como o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Suelen de Oliveira, presa desde julho, conseguiu a liberdade junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, mas terá que cumprir uma série de medidas como entregar o passaporte. Outras 5 pessoas continuam presas, incluindo o marido de Suelen, Gustavo Henrique Elias Santos. As investigações começaram depois de o site The Intercept Brasil divulgar uma série de mensagens trocadas entre procuradores da Lava Jato e o então juiz Sérgio Moro. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro cumprem hoje 5 mandados de prisão em um desdobramento das investigações dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Um dos mandados está sendo cumprido contra o policial reformado Rony Lessa, acusado de participar dos homicídios. Marielle e Anderson foram brutalmente assassinados em março do ano passado, no Rio de Janeiro. Mônica Bergamo, na Band News FM. Hora de conversar com a Mônica Bergamo, nossa colunista de todas as manhãs. E a Mônica hoje vai falar sobre o programa de escolas cívico-militares do governo federal. Fala pra gente. Bom dia, Mônica. Oi, bom dia, Barão, Carla, Felipe, bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes. Pois é, Barão, o projeto de escolas cívico-militares nos estados, uma espécie de menina dos olhos do Jair Bolsonaro, né, na área da educação, segue gerando dúvidas e controvérsias. Os estados precisavam aderir ao programa, 15 aderiram, mas 11, Barão, e entre eles o mais populoso, São Paulo, de maior peso econômico e político, né, e o Rio de Janeiro, que juntos tem 30% da população brasileira, não aderiram. São Paulo pediu, Barão, essa é a novidade, São Paulo pediu ontem um novo prazo para estudar mais a proposta. O MEC, Ministério da Educação, ainda não deu a resposta, ainda não respondeu, o prazo era até sexta-feira, São Paulo não aderiu, está pedindo agora um novo prazo. Mas as dúvidas são enormes, Barão, e o secretário da Educação de São Paulo, o secretário Rocieli Soares da Silva, né, ele enviou um ofício com 23 perguntas para o MEC, muitas ainda sem respostas. Por exemplo, quem que vai gerir a escola? Os militares, a Secretaria da Educação, que é civil? Quem vai mandar nos militares que vão estar dentro dos colégios? Quantos militares vão ser enviados para os colégios? Qual vai ser o papel dos militares dentro dos colégios? Né? Vão participar, vão dar aula, o que eles vão fazer dentro dos colégios? Né? Outra coisa é a questão da hierarquia mais geral, quer dizer, Forças Armadas e o governo do Estado são entidades absolutamente autônomas e independentes, né? Ninguém manda em ninguém. Quem nesse caso vai ter a precedência? Quem que vai dar as ordens? Quando alguma coisa der errado, quem que vai resolver? Não está nada disso claro, né? A outra questão é a questão orçamentária. O governo prometeu 1 milhão por ano para essas escolas, mas como que vai ser esse 1 milhão? Quer dizer, aí tem uma certa confusão, quer dizer, o Ministério falou, não, se for, se o governo fizer com a Polícia Militar, então manda o dinheiro, não manda o dinheiro, esse 1 milhão vai pagar o salário de professores, não vai pagar o salário dos professores dessas escolas, uniformes das crianças, que é o governo do estado que dá, né? Mas os uniformes de escolas militares, segundo o secretário, são mais caros, quer dizer, quem que vai bancar esse custo? Como que vai ser a seleção de escolas para esse programa, né? O MEC diz que as escolas escolhidas têm que ser da periferia. São milhares e milhares de escolas que se encaixam nesse perfil. Como escolher as que vão fazer parte desse projeto? Quais são os critérios? Não tem ainda claro quais são os critérios. Pois é. Mônica Bergamo volta amanhã conversando com a gente nesse mesmo horário. Um beijo, Mônica, até lá. Um beijo, até amanhã. 9h30. O Grupo Técnico Interministerial de Análise de Processos Produtivos Básicos realiza reunião após um longo período de inatividade do colegiado. A gente tem mais detalhes com a Cassandra Castro. O grupo é composto por representantes da Superintendência da Zona Franca de Manaus,
da Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação do Ministério da Economia e da Secretaria de Empreendedorismo e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. A reunião foi realizada no Ministério da Economia, após um hiato de 20 anos sem encontros em nível decisório do colegiado, que deixou de atuar formalmente em 1999. Durante a reunião, os membros titulares do FT, PPS, PPBs discutiram sobre 8 propostas que estavam travadas e conseguiram ter encaminhamentos que podem beneficiar diretamente indústrias que têm interesse em se instalar na Zona Franca de Manaus. O presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, Wilson Périco, destaca a importância desse encontro. Foi a primeira reunião para buscar resgatar esse nosso direito e dar a devida celeridade na fixação de novos PPBs para que nós possamos atrair novos investimentos. Uma das propostas que estava aguardando por análise já superava mais de 2.300 dias sem um consenso. Durante a reunião, também foi definida a realização de um mutirão para zerar, até o final do ano, o acúmulo de propostas em abertos, que hoje chegam a mais de 120. O Grupo Técnico Interministerial de Análise de Processos Produtivos Básicos foi redefinido por meio da Portaria 32, de 15 de julho de 2019. 9h32. Um estudo revela que incêndios na Amazônia afetam crianças e já causaram um custo adicional de cerca de R$1,5 milhão ao Sistema Único de Saúde, com 2.502 internações acima do esperado. Cresce o número de crianças com doenças respiratórias por causa das queimadas na Amazônia. É o que diz um estudo divulgado nesta quarta-feira por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, Universidade de São Paulo e Universidade do Estado de Mato Grosso. Cerca de 5.000 crianças com menos de 10 anos afetadas pelos incêndios foram internadas no Sistema Único de Saúde entre maio e junho deste ano. O número é o dobro em relação à média do mesmo período na série histórica dos últimos 10 anos. Para o otorrinolaringologista Alessenque Herculano, os dados do estudo correspondem com a realidade. Aquelas crianças que já têm problemas respiratórios têm uma agudização do quadro. E as crianças, e de uma forma geral, o clima influencia muito nessas doenças que aparecem praticamente todos os anos. Ele diz que o número pode ser muito maior, já que o estudo considera apenas registros do SUS. A gente sabe que tem muita gente que não tem acesso ao SUS, ou então ou então esses dados não são adequadamente notificados. Então a gente acredita que existe potencialmente muito mais casos do que fala na pesquisa. A pneumologista Joyce Matsuda afirma que as inflamações em vias respiratórias são as mais comuns no período de queimadas. Principalmente as vias respiratórias, irritando a mucosa nasal, podendo provocar sinusites, faringites e bronquites. Em casos que se agravam, pode chegar até em uma pneumonia. As mortes também subiram entre janeiro e julho deste ano. A pesquisa aponta que em Roraima, por exemplo, houve mais de 2.300 óbitos causados por doenças respiratórias para cada grupo de 100.000 crianças. No mesmo período do ano passado, o número foi de 1.427 na mesma proporção comparativa. As queimadas também causaram um custo adicional de cerca de R$1,5 milhão ao SUS, com 2.500 internações acima do esperado. Em 5 cidades localizadas no Pará, Rondônia e Mato Grosso, o número de internações foi 5 vezes maior do que a média observada nos meses de maio e junho entre 2008 e 2018. De Manaus, Maurício. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Agora 9h35, tem mensagem aqui do nosso ouvinte final telefone 0277 falando sobre a situação do transporte público na capital. Bom dia, Band News. Meu nome é Francisco e eu estou vendo agora o real retrato do que é o transporte público em Manaus. Eu estou bem atrás de um ônibus da empresa Global, de número 711-060. Uma verdadeira sucata ambulante, lotado de pessoas, um ônibus caindo aos pedaços, fumaçando muito, fumaça preta, coisa mais horrível. O barulho
tenso de motor, é assim bem complicado. Esse é o retrato do que é o transporte público hoje. Se houvesse agora um carro da reportagem para pegar esse ônibus que está quase entrando no terminal da Cachoeirinha, ia ver a situação, uma fiscalização agora, ia parar esse ônibus, ia recolher, ia para sucata, que não tem condições de rodar. É incrível como eles põem essas sucatas para transportar pessoas. É uma grande responsabilidade. Um abraço, um bom trabalho a todos. Obrigado pela informação aqui do nosso ouvinte. A gente sempre indica que sempre que vocês flagrarem uma situação como essa, façam um registro. Para ali o seu veículo, faz um registro, envia para a nossa reportagem, que a gente vai em busca de uma resposta ou da prefeitura ou da própria empresa, para saber se esses ônibus de fato têm não somente a permissão, mas condições de circularem na capital amazonense. De fato, a gente vê sempre ônibus nessa situação, ônibus quebrado, ônibus jogando aquela fumaça preta. Isso é bastante comum a gente observar. Hoje, por exemplo, eu vinha em direção à rádio, vi um ônibus da empresa Global Green, na Alameda Cosme Ferreira, numa chuva forte, com a porta traseira aberta. Não sei se ela estava com defeito, se tinha algum problema por ali. Eu sei que ele passou mais de 3 quilômetros com a porta traseira aberta. Simplesmente assim. Eu penso que estava com problemas porque com aquela chuva a porta devia ao menos estar fechada. Então isso mostra a realidade do que é o transporte público na capital amazonense. A gente sempre agradece a participação dos nossos ouvintes que estão flagrando, pessoas que convivem no dia a dia, que pegam um coletivo e sabem da realidade e sabem o que é ficar em ônibus quebrado mais de meia hora, mais de uma hora aguardando um outro transporte e se atrasar para os compromissos. É uma situação bastante crítica que vive a capital amazonense por conta do transporte público. Seu caminho. Oferecimento Tucuxi Táxi. Falando de transporte, falando de trânsito, a Avenida Djalma Batista tem uma ocorrência. Está aparecendo aqui no mapeamento, ali nas proximidades daquele Vivaldão Veículos, no sentido centro da cidade. Está aparecendo essa ocorrência, o que tem gerado congestionamento. E tem problemas também na Avenida Daci Vargas, no sentido Aleixo, quase que saindo ali do viaduto. Trânsito complicado, hein? Atenção, você condutor que segue na Avenida Daci Vargas, próximo ao Amazonas Shopping. O trânsito é intenso, tanto no sentido Aleixo, quanto no sentido Dom Pedro, para quem vai pegar lá na frente a Avenida Teomário Pinto da Costa. Continue enviando a sua mensagem. Nosso WhatsApp é o 993-51-9370, 993-51-9370. E o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas, o IPEM, realiza hoje a Operação H2O, que visa fiscalizar garrafões de 20 litros de empresas e postos de revenda da cidade de Manaus. Fiscais do Instituto coletaram amostras do produto para análise no laboratório, onde será verificado se a qualidade informada pelo fabricante corresponde com o volume efetivo de água comercializado, conforme estabelecidos em portarias do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro. Caso haja irregularidades, os representantes serão autuados e terão um prazo de 10 dias para apresentar defesa escrita junto ao IPEM Amazonas. As multas variam de R$ 1.800 a R$ 500 mil. E a participação dos pais na vida escolar dos filhos melhora o desempenho acadêmico, é o que aponta um estudo. No Amazonas, 48% dos pais demonstram interesse nas atividades escolares dos filhos. E no Brasil, 50,2% dos estudantes dizem que os pais têm interesse pelas atividades escolares. Os dados são da plataforma educacional Mapa da Aprendizagem, do Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional. Segundo a pesquisa, participar ativamente da vida escolar das crianças interfere positivamente na qualidade do ensino. Para o pedagogo Pedro Augusto, o apoio é fundamental em criança com mais dificuldades
sociedade. Essa questão ela é muito mais complexa do que realmente parece, porque não vai depender somente do pai, vai depender muitas vezes da própria criança, porque existe criança que aprende quase que independente e outras, a ajuda do pai vai justamente fazer a diferença naquelas crianças que têm um pouco mais de dificuldade. Ele ainda diz que mesmo sem apoio dos pais, ainda existem crianças com bom rendimento escolar. A gente podia perceber que os pais que apoiavam seus filhos tinham maior rendimento e que outros, apesar de não ter esse apoio, não tinham tanta dificuldade, porque as crianças são diferentes. A universitária Cristiana Tavares conta que após ficar desempregada, passou a acompanhar a filha e notou um desempenho melhor. Sim, ela melhorou porque aí eu fico acompanhando ela, né? Aí ela se sente mais à vontade de pegar o dever de casa e fazer. Ainda de acordo com a pesquisa do Mapa da Aprendizagem, os dados brasileiros apontam que há diferença entre aqueles com maior nível socioeconômico, grupo no qual 63% dos estudantes relatam a participação dos pais, e aqueles com menor nível socioeconômico, com 46%. De Manaus, Guilherme Guedes. Band News Difusora FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Que prazer, né? Poder estar aqui na 10 toneladas. Se você... A Band News FM é o Brasil no ar. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, João Pessoa, Curitiba, Fortaleza, Vitória, Manaus e Orlando, nos Estados Unidos. Interligados milhões de brasileiros nesta rede dinâmica, por onde flui informação em multivias. As notícias de todo canto do Brasil chegam no seu rádio. E o que acontece de relevante aí do seu lado se espalha por todo o país. É força local e abrangência nacional. Band News FM. Você que está pensando em montar um negócio não pode perder a Feira de Franquias Franchise for You Manaus, que será realizada no próximo dia 10 de outubro, das 9 às 20 horas, no Hotel Quality Manaus. Serão quase 100 marcas de diversos segmentos e valores de investimento. Acesse o site www.franquias.com.br e faça sua inscrição gratuitamente. Anotou? www.franquias.com.br. Já pensou em não ter mais que ouvir esse som logo cedo? Já pensou em ouvir muitas vezes esse som? Atenção passageiros do voo. Já pensou em não precisar mais ouvir mínimos? Cano estourou, vai ter que trocar toda a tubulação. Já pensou em ouvir todo dia frases como essa? Sessão de relaxamento confirmada. Com as loterias Caixa, você pode realizar muitos sonhos. Aposte em uma lotérica ou em loteriasonline.caixa.gov.br. Loterias Caixa. Já pensou? 9 da manhã e 43 minutos, último bloco do Band News Manaus, não menos importante, muita informação para você. Os alunos e professores da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, aderem à greve e ocupação nacional que acontece hoje em todo o país. O campus funciona com atividades educacionais voltadas à reflexão sobre o futuro das universidades federais devido ao corte de verbas anunciado pelo governo federal. Participam também da paralisação os campos da UFAM em Parintins, Humaitá e também Itacoatiara. O governo do Amazonas assina contrato de financiamento no valor de 400 milhões de reais com o Banco do Brasil. Segundo o secretário estadual de Fazenda, Alex Delgiglio, um montante de 149 milhões será utilizado para o pagamento das dívidas, 100 milhões para a parceria público-privado estadual para o funcionamento do Hospital e Pronto-Socorro Delfina Aziz e 150 milhões para o pagamento de contrapartida nos empréstimos em andamento. As visitas no Centro de Recuperação Feminino e Central de Triagem Metropolitana 2, em Ananindeua, no Pará, voltam a acontecer a partir de hoje. As visitas acontecem após 30 dias de suspensão devido às ações da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária do Departamento Penitenciário Nacional. A medida ocorreu após a onda de assassinatos no presídio de Ananindeua, que deixou 62 presos mortos. A chacina é a segunda maior registrada no Brasil em unidades prisionais, perdendo apenas para o do Carandiru. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara
convida o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, a falar sobre as revelações de que cogitou matar o ministro Gilmar Mendes. Em entrevistas para divulgar um livro, o ex-chefe do Ministério Público contou que entrou armado no Supremo Tribunal Federal em 2017 com a intenção de matar Gilmar e cometer suicídio. Após as revelações, Rodrigo Janot teve o porte de armas cassado e foi proibido de entrar nas dependências do STF ou de se aproximar dos membros da corte. O ex-procurador também deve falar sobre as revelações de que diversas autoridades o procuraram quando era chefe da PGR para tentar parar a Operação Lava Jato. Agora 9h46, tem aqui uma mensagem do ouvinte final telefone 8393, é o Luiz Antônio. Eu falei há pouco sobre a questão dos ônibus sucateados na capital e ele diz assim: sobre ônibus sucateados, a população é conivente com isto ao não se rebelar contra os péssimos serviços de transporte público em Manaus. Expressa essa conivência ao votar em vereadores que protegem empresas e prefeitos. Tá aí a mensagem do nosso ouvinte fazendo esse alerta, principalmente porque nós já está começando o período de eleição, período político. Ano que vem tem eleição para o pleito municipal e também para vereadores. E aí, já pensou bem? Está verificando seu candidato? Está pesquisando o histórico dele? Como é que está o seu pensamento em relação a isso? Colocou na balança tudo o que acontece na cidade e expressa isso no seu voto? É bom a gente pensar nisso mesmo. Ele está chegando. Boemba, boemba. Com José Simão. Fala, Simão! Buenos dias, Barão! Acorda macacada! É isso aí, presidente. Vamos começar com o pensamento do dia com aquela música que o pessoal gosta, vai. Anitta. Jojo Todinho. Jojo Todinho. Já foi Valesca, popozudo uma época, né? Pensamento da irmã Zuleide. Prometi ficar podre de rica até o final do ano. Já é outubro e eu só tô podre. 50%, né, Simão? Falta só outra parte agora. Mas como todo brasileiro, né? Deixa a meta aberta, gente, que isso. Então é isso. O pensamento da irmã Zuleide é esse. Prometi ficar podre de rica até o final do ano. Já é outubro e eu só tô podre. Como todo brasileiro, fica tranquilo, irmã Zuleide. Tamo junto. Tamo junto, você não tá sozinha. E tem festival de Breaking News. Oba! Boemba, boemba. Libertadores. Opa! Varmengo versus Grêmio. Não. Quantos gols foram anulados? Foram 3 gols do Flamengo. 3 gols do Varmengo. Isso, Varmengo. Que o VAR anulou. Mas outro breaking news. Mais um! Boemba, boemba. A estrela do futebol agora é o VAR. Tem que mudar o nome do jogo para Futivar. Futivar no Maracanã. Ou como dizia assim, antigamente era assim: tarde de sol no Maracanã. Futivar. O craque. Vamos ver qual é o melhor do Futivar do Brasil. Mais um Break News. Boemba, boemba. Definição de eternidade. Opa. Tempo entre o gol marcado e esperar o VAR decidir. Nossa, é mesmo. É um inferno, né? Drama, né? Que demora é eternidade. É a definição de eternidade. Teoria da relatividade, né? Fica ali aguardando, nada, né? E a comemoração brochada? Sim, não, porque o VAR aumenta a emoção no futebol, né? Como diz aqui Felipe o Thiago Correia,
Só o VAR é capaz de fazer as duas torcidas vibrarem. É mesmo. Com o mesmo gol. Verdade, né? É verdade. Uma quando o gol é marcado e outra quando o gol é anulado. E quando confirma o gol também, a torcida vai e grita gol de novo, né? Sim, exatamente. Com o VAR você vibra duas vezes. Emoção em dobro. Vibrar é importante. O vibrador. Tem mais Breaking News. Sou contra o gol anulado do Gabigol. Por quê, Simão? Não, 5 milímetros. Mas nem a NASA, entendeu? Vou cortar a unha, né, Simão? Foi a unha que ele não cortou. Sombra não fica impedida. Foi a sombra do... não. José Simão, hasta amanhã, presidente. Hasta amanhã, minha gente. Não sei o que você tá fazendo lá fora. Agora 9h51. Só lembrando que você pode acompanhar o Simão a qualquer momento, em qualquer lugar que tem internet, né? Acessando bandnewsfm.com.br. E venda de motos cresce no Amazonas. A venda de motocicletas no Amazonas registra um aumento de 6,79% em agosto na comparação com julho. Só no mês passado, as concessionárias amazonenses venderam mais de 1.800 unidades. Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, FenaBrave. Para o colunista de economia da Band News Difusora, Marcos Evangelista, o crescimento é impulsionado por 2 fatores. O primeiro, pelo fato de ser um custo de aquisição ser muito menor do que a compra de um automóvel. E, lógico, a mobilidade, a facilidade de locomoção faz com que um consumidor faça essa opção, uma vez que o trânsito está cada vez mais complicado. Manaus responde por 59,48% das vendas de moto no estado. No mês passado, mais de 100 mil unidades foram produzidas no polo industrial de Manaus, segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas e similares, a Braciclo. O resultado representa uma alta de 19% em relação ao mesmo mês do ano passado. O presidente do Centro da Indústria do Amazonas, Wilson Périco, afirma que esse crescimento reflete na geração de empregos. E isso traz o resultado financeiro, com o faturamento do polo industrial, e um reflexo positivo também, nesse momento, na questão da geração de emprego. Não é aquilo que nós já fomos lá em 2011, mas já é um bom sinal. No total, as fabricantes de setor de 2 rodas geram mais de 12 mil empregos diretos no polo industrial. A fabricação nacional de motocicletas está entre as 8 maiores do mundo. De Manaus, Cindy Lopes, Band News, Difusora FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. 9h53 e faltam vacinas pentavalente em Manaus. Os postos de saúde no Amazonas estão com o estoque reduzido da vacina pentavalente, de acordo com o Programa Nacional de Imunização. A vacina garante a proteção contra doenças como tétano, hepatite B e meningite, e deve ser ministrada em recém-nascidos que precisam receber doses do imunizante aos 2, 4 e aos 6 meses de vida. De acordo com o programa, um pedido de 60 mil doses do pentavalente foi enviado na última segunda-feira, dia 30, ao Ministério da Saúde, e uma outra solicitação já havia sido feita no início de setembro, diante da baixa quantidade armazenada. A diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica, Marinélia Ferreira, diz que em algumas unidades básicas de saúde ainda é possível encontrar a vacina pentavalente, mas esse estoque é dinâmico. Em algumas unidades, em algumas UBSs, ainda assim tem estoque reduzido de vacina, mas não tem como a gente direcionar exatamente quais são as unidades que ainda tem, porque esse estoque é muito dinâmico. Em um momento eu tenho, em outro momento eu não tenho. Então, ao invés de indicar, o que a gente pede que as pessoas procurem, caso não, se encaminhem para outras unidades dentro das nossas salas de vacinas que estão com endereço na Censa. O Ministério da Saúde informa que a escassez do imunizante se deve à reprovação de um lote em testes de qualidades feitos pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A coordenadora estadual do PNI, a enfermeira Isabel Nascimento, diz que o estado recebeu uma dose insuficiente, mas garante que muitas crianças não serão prejudicadas. No estado do Amazonas, nós recebemos 10 mil doses. Se você me perguntar, é suficiente? Eu vou lhe dizer, não é suficiente. Mas já dá para a gente iniciar um trabalho, né? E aquelas crianças
que estão com o calendário atrasado, elas podem tomar posteriormente. Não vai haver nenhum problema. O programa afirma que a situação deve ser normalizada a partir do mês de novembro. A Censa orienta os pais que não encontrarem a vacina em alguma UBS que se encaminhem para outra unidade. Nas clínicas privadas, as vacinas estão disponíveis e podem ser adquiridas a R$ 310. De Manaus, Guilherme Guedes. Band News Difusora FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Band News FM. Esportes. Agora as informações de esporte com Arthur Covre. Emoção não faltou no jogo de ida das semifinais da Libertadores entre Grêmio e Flamengo na Arena em Porto Alegre, mesmo com empate por 1-1. Primeiro o rubro-negro dominou o duelo no primeiro tempo, como se estivesse jogando em casa, aliás, e abriu o placar com Bruno Henrique de cabeça. Depois o Grêmio reagiu, conseguiu igualar o placar com PP, que entrou no segundo tempo no lugar de Matheus Henrique. O árbitro de vídeo trabalhou bastante também neste confronto. O Flamengo teve 2 gols de Gabriel e um de Everton Ribeiro anulados pelo argentino Nestor Pitana, após consulta ao VAR. O jogo de volta será no dia 23 de outubro, no Maracanã. Quem vencer passa, mas o rubro-negro tem a vantagem de um empate sem gols para chegar à grande final da Libertadores. Novo 1-1 leva a decisão para os pênaltis, empate por 2 ou mais gols coloca o Grêmio na final. Até lá, os dois times voltam as atenções para o Campeonato Brasileiro. No domingo, o Flamengo encara a Chapecoense, 11 da manhã na Arena Condá. Já o tricolor gaúcho recebe no sábado o Corinthians, às 7 da noite. E por falar no timão, a equipe comandada por Fábio Carille venceu a Chapecoense na Arena Condá ontem. Jogo adiado da 21ª rodada da competição, 1-0. Com gol de Danilo Avelar, consolidando o time paulista no G4 com 41 pontos, 4 a mais que o Internacional, que está em quinto. E no Independência, o Vasco, com o gol de Marco Júnior nos acréscimos, virou para cima do Atlético Mineiro. Placar final 2-1, com o resultado o Cruz Maltino chega aos 27 pontos, ganha uma posição e é o 13º colocado, longe da zona de rebaixamento. Band News informa. Com Camila Hirsch e Renata Venere. Camila, a Ana Paula, ela sai cedinho de casa, tão cedinho que ela consegue ouvir a nossa coluna um pouquinho antes das 6 da manhã e ela fica toda animada. Mas aí o dia passa, ela trabalha e quando ela volta para casa, lá pelas 6 da tarde, ela diz, eu sei que eu preciso fazer alguma coisa, mas estou tão desanimada que ela acaba não fazendo. E aí, Camila, o que ela pode fazer para dar uma animadinha e treinar pelo menos uma meia hora que seja? Olha, Ana Paula, você sabe que o nosso corpo, ele tem uma capacidade de adaptação, né, muito grande. E quando a gente está numa rotina de não praticar atividade física, qualquer mudança que você tenta colocar, existe uma resistência dele, né? Da mesma maneira que quando a gente está com uma rotina acontecendo e você fica sem, ele também sente falta. Então, você vai ter que, nesse início, vencer mesmo esse desânimo, vai ter que vencer a preguiça, vai ter que arrumar algum artifício que faça você fazer uma atividade, como você mesma tinha mencionado, acho que nas suas dúvidas, por 20 minutos que seja. A minha dica é, obrigue-se, de alguma maneira, fazer 3 vezes na semana. Obrigue-se, tem que ser como o trabalho, que você acorda cedo e vai trabalhar todos os dias e volta às 6 horas da tarde. Seja uma obrigação ou arrume alguém que vá junto com você, que também te estimule. Às vezes é uma maneira de fazer com que você vá naquele momento. Coloque uma premiação, por exemplo. Se nesse primeiro mês eu for 3 vezes na semana, eu vou comprar uma blusinha que eu queria muito, senão eu não vou comprar, ou eu vou comer alguma coisa. Eu vou me presentear com alguma coisa bacana que você goste, né? Agora, saiba, não precisa começar todos os dias, porque senão vai ficar um fardo. Coloque dias em que você acha que você já vai, que fiquem mais fácil, dias que fiquem mais fáceis para você realmente praticar atividade física. E pense sempre que nesse começo vai ter muita coisa contra, mas vá forte, vá firme e dedique-se, porque depende de você levantar e começar a praticar atividade física. Ana, essa sua questão é a questão de muitos ouvintes que mandam pra cá. A gente vai continuar falando disso, continue nos acompanhando e vai aí, né? Assuma que é uma obrigação e daqui a pouco vai virar um prazer, você vai ver. Tem alguma dúvida? Manda aqui. informa@bandnewsfm.com.br. Agora 10 em ponto, Band News Manaus fica por aqui. Amanhã a gente retorna com outras informações, atualização do seu noticiário. Torcendo para que Samara Souza retorne logo e urgente.
Mara Souza hoje tá dodói, mas amanhã estará conosco aqui. Não sintam saudades, ela volta logo. E claro, obrigado por todos que participaram através do nosso WhatsApp, o 993-519370, 993-519370. Várias mensagens dos nossos ouvintes aqui, a gente agradece, não deu tempo da gente ler todas no ar, mas só quero informar a vocês que a gente lê sim todas as mensagens que chegam aqui no nosso WhatsApp, mas a gente vai lendo ao longo do dia, vai respondendo aqui no privado para você também. Obrigado quem participou pela internet, continua interagindo e acessando as nossas mídias sociais. Você pode acompanhar a reprise do Band News Manaus no Facebook. Daqui a pouco a nossa live vai ser postada e você pode participar conosco também. 10 em ponto. Acompanhe no meio do dia agora. Agora, Band News no meio do dia, com Felipe Bueno e Carla Bigato. Horas e 1 minuto, bom dia, ótima quinta-feira para você, ouvinte da Band News FM, 3 de outubro de 2019. Eu, Felipe Bueno, já estou por aqui e assim ficarei até as 2 horas da tarde, nunca sozinho, sempre com ela. Como vamos, hein, Carla Bigato? Vamos esperando a sexta-feira, Felipe Bueno. Quinta-feira é a famosa pré-sexta. Pré-sexta, já correto. ganhou esse apelido. Vamos que vamos à atualização dos principais destaques do dia. Começando pelo Rio de Janeiro, acusados de envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes são presos. Fala, Marcos Sadoc. Está começando agora, Carla, uma coletiva de imprensa da Polícia Civil, também do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, que vão explicar detalhes sobre a operação de hoje, que prendeu 4 acusados de envolvimento no caso Marielle Franco. Foram 20 mandados de busca